E aí, pessoal, nós estamos aqui de veda, porque esse mês de agosto nós temos vídeo todos os dias de agosto. Pois é, uma loucura, mas vamos lá, vamos lá. Tô aqui no ambiente do Mackenzie aproveitando para gravar vídeo sobre o dispositivo Kindle Oasis. Por quê? Porque o Kindle Oasis é o dispositivo mais caro da Amazon e geralmente quando a pessoa fala assim, eu quero a melhor experiência possível, as pessoas olham para o quê? Aquele que é mais caro, né? Aquele que vai chamar mais atenção por causa do seu preço e tudo mais. Só que algumas pessoas ainda têm dúvida. Algumas pessoas ainda me perguntam assim, George, vale a pena todo esse preço no Kindle Oasis? Bom, esse vídeo é para você que está na dúvida, para você avaliar direitinho, porque é o seguinte, eu vou te dar 4 razões de por que o Kindle Oasis não é essas coisas todas. Exatamente, 4 razões de por que não comprar o Kindle Oasis, ok? Isso é sério, fica aí até o final e vamos lá, 4 razões. A primeira razão, e aqui eu já falei algumas vezes, mas eu não posso deixar de falar. A primeira razão é porque o Kindle Oasis ainda é um Kindle da 10ª geração de Kindles. O que isso significa? É que a porta de entrada dele de cabo ainda é micro USB. Pois é, em pleno 2023, se você comprar o Kindle Oasis, você leva um aparelho micro USB, um padrão já ultrapassado, um padrão em que todos os seus outros dispositivos Kindle já são USB-C, mas o Kindle Oasis, o mais caro de todos, ainda é micro USB. Micro USB tem uma porta, um tipo de conexão mais frágil, ele também tem mais possibilidade de quebrar e ele também tem uma velocidade tanto de transferência de dados quanto de carregamento menor do que o USB-C. Ou seja, não tem nenhuma vantagem o fato dele ser micro USB. Então, assim, esse é realmente um problema. Tá? Para mim, esse é um dos maiores motivos de por que eu nem penso em comprar um Kindle Oasis. Mas vamos lá, tem ainda 3 motivos. O segundo motivo é o seguinte, ele é grande e meio sem jeito. Exatamente, olha só a forma que olha como é que fica minha mão segurando ele de uma mão só. Ele é o maior Kindle que tem. Só que o fato dele ser maior torna ele meio sem jeito. Por exemplo, ele tem essa parte de cima aqui bem maior do que a tela, porque tem ainda uma borda aqui que serve para a pegada, né? Tudo bem, a gente entende, só que em termos de segurar, ele é muito trambolhão, meio desengonçado. Então, ele não vai caber no bolso da sua calça, ele não vai caber no bolso do seu terno, diferente do Kindle 11ª geração, por exemplo, que é pequenininho, portátil, né? Fácil de segurar com uma mão. Então, o Kindle Oasis não, ele é bem grandão, meio quadrado, né? Então, a altura dele aqui é quase a mesma proporção dessa parte da largura aqui, né? Então acaba sendo meio sem jeito se você, por exemplo, valoriza portabilidade, né? Colocar o seu dispositivo na sua bolsa, dentro de uma capinha ou coisas assim. O Kindle Oasis não é tão interessante assim não, tá? Ele é meio grandão. Mas vamos lá. Terceira razão é porque a bateria dele dura menos do que a dos outros. Vamos lá, convém já começar abrindo um parêntese aqui, ou uma nota de rodapé, se você preferir. Dispositivo Kindle, por causa do tipo da tela, sempre terá uma boa bateria, né? Uma autonomia de bateria que vai durar aí algumas semanas sem muita dificuldade. O que acontece? O Kindle Oasis, eu suponho, né, que há algumas razões que o prejudicam ao ponto de ele ter uma autonomia de bateria pior do que do Kindle Paperwhite e pior até mesmo do que o Kindle 11ª geração. Então, se aqueles dispositivos Kindle eles têm bateria que dura 4 semanas, 6 semanas ou 10 semanas, o Kindle Oasis ele vai ter uma bateria que vai durar bem menos que isso, talvez 3 semanas, por exemplo. Por que isso? Porque em termos de largura aqui, ó, se você olhar, ele tem uma parte mais larga e outra bem fina para ficar sofisticado. Então, por causa disso, ele tem menos espaço para bateria. Ele também tem mais LEDs na tela, então ele vai gastar mais para ter uma iluminação, uma maior proporcionalidade de iluminação. Isso vai gastar mais. E ele também disputa o espaço aqui com botões físicos, além de 2 sensores, e sim, ele tem 2. O Kindle Signature Edition tem apenas um. Ele tem 2 sensores de iluminação. Então tem muita coisa acontecendo no Kindle Oasis que faz ele ter menos bateria. Então, se você faz questão de ter a melhor bateria possível, acredite, pagar mais caro não vai te dar isso. Ele tem menos bateria, né? A duração de bateria vai ser menor do que a dos outros dispositivos. E o quarto e último, e vamos lá, chegar àquele ponto assim, talvez até um tanto polêmico, eu diria? Não sei. Mas o quarto ponto é
não compensa pagar tudo isso. Porque o Kindle Oasis, como eu já falei, né, ele é o Kindle mais caro que a Amazon tem. E ele custa atualmente, vou até abrir no site aqui, porque às vezes tem atualização. Olha, ele custa atualmente o modelo de 8 GB, R$ 1.349. É muito dinheiro. Talvez esse poderia ser o primeiro motivo, né? Mas eu deixei para o final aqui para finalizar mesmo. No final para finalizar, né? É interessante. Mas ele é muito caro, ele é muito mais caro. Porque se ele fosse, por exemplo, no mesmo preço do Kindle Paperwhite, talvez algumas pessoas poderiam olhar para os outros problemas e falar, mas eu acho que compensa, né? Talvez as pessoas poderiam comparar e falar, as vantagens desse é essa, mas as vantagens do Oasis eu prefiro. E tudo bem. Mas como ele é tão mais caro assim, ao ponto de chegar aí acima dos R$ 1.300, definitivamente não compensa. O Kindle Oasis ele tem um preço muito elevado e ele praticamente é um Kindle que não entra em promoção. Talvez você já tenha comprado o Kindle Oasis mais barato do que isso, mas eu tenho quase certeza que você comprou mais barato que isso, porque ou você tinha um cupom ou você comprou há muito tempo quando o preço dele era menor do que esse. Mas ele não entra em promoção, por exemplo, Prime Day, Black Friday. Então, assim, é realmente um Kindle que ou você paga caro ou você não vai ter ele, né? Então, 4 razões de por que não comprar o Kindle Oasis. Primeiro, ele ainda usa micro USB. Segundo, ele é grande e às vezes meio sem jeito. Terceiro, a bateria dele dura menos do que os outros dispositivos da mesma família Kindle. E quarto, ele é muito caro, né? Não compensa pagar tudo isso. Mas é isso. Esses são os motivos que eu penso que não compensam comprar o Kindle Oasis, mas talvez você ainda esteja em dúvida, poxa, então ele não tem nenhuma vantagem? Não, ele tem vantagem, inclusive algumas coisas que é exclusiva dele. E se você gostaria de saber quais são 4 motivos de por que comprar o Kindle Oasis, eu vou deixar o vídeo aqui do lado, né? Se já saiu, vai estar aí, mas estou preparando aqui 2 vídeos, por que comprar e por que não comprar. Você assiste o 2 e tira a sua conclusão, beleza? Por esse vídeo eu fico por aqui, obrigado, até mais, tchau, tchau.